Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar então nossa disciplina de Economia do Mato Grosso do Sul, entrando no tema da construção da Estrada de Ferro, Noroeste Brasil, e a chamada Marcha para o Oeste. Então o tópico da aula de hoje basicamente vai tratar sobre o processo de integração do estado do Mato Grosso do Sul com os mercados brasileiros das outras regiões, particularmente com o Sudeste. Então isso vai se dar tanto pela construção da estrada de ferro, que vai ligar Campo Grande, vai ligar aqui inclusive Ponta Porã, a região de São Paulo, quanto também a gente vai ter esse movimento de marcha, que é uma imigração, principalmente de imigrantes do Nordeste aqui para a região, do sul do na época sul do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, um processo de ocupação de território que antes estava despovoado, ou pelo menos não no sentido de estar inserido dentro do sistema de produção capitalista que se instaurava no país. Tá? Então, a ideia da construção de uma ferrovia e com o intuito de uma integração nacional, ela vem desde 1851, quando surgiu uma proposta de ligar o Mato Grosso ao Rio de Janeiro por meio de uma ferrovia, né? E a ideia dessa construção era baratear o processo de transporte de bens e dessa maneira também diminuir a dependência que o Rio de Janeiro tinha com os países platinos, né? O acesso ao Mato Grosso ele era muito difícil, então se fazia basicamente pelo Oceano Atlântico e depois entrando na Bacia do Prata e subindo pelo Rio Paraguai até chegar aqui na região do Rio Paraguai, Rio Apa. E com isso havia uma dependência muito grande, política inclusive, com as nações platinas e com o Paraguai. No entanto, essa ferrovia ela sempre teve altos custos de produção e por isso ela foi abandonada durante mais de meio século para ser de fato construída. Em 1904 a gente tem a instituição da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que recebeu a concessão do Banco União de São Paulo para a construção de uma estrada que ligaria Uberaba à cidade de Coxim. Tá? E em 1905 se dá início à construção da ferrovia com outro traçado ligando Bauru a Cuiabá, de acordo com o decreto número 5.349, de 18 de outubro de 1904. Mais uma vez, esse traçado em 1907 foi alterado para Bauru-Corumbá, e em 1908 a concessão de Bauru a Itapurá passou a pertencer a Noroeste Brasil e de Itapurá a Corumbá passa a pertencer à União. Em 1918 a gente tem a ferrovia se tornando totalmente estatal, sendo denominada Estrada de Ferro Bauru a Porto Esperança e posteriormente alterado para Estrada de Ferro Noroeste Brasil. Em 1952 se conclui o trecho Esperança-Corumbá e em 1953 a gente conclui o ramal aqui na cidade de Ponta Porã, que ainda existe, né, e é possível visitá-lo. O grande ponto da construção de ferrovia foi a possibilidade de ampliação do processo de integração aqui da região, de modo tanto que se possibilitou exportar certos produtos, como a erva mate, que a gente discutiu na última aula, assim como se importar bens de outras regiões do país. Então, a partir daí, o Mato Grosso do Sul, né, o sul do Mato Grosso, passou a importar muitos produtos, principalmente de São Paulo, em razão dessa estrada que ligava os dois estados, né, as duas entidades federativas. Então, se durante os períodos colonial e imperial o Mato Grosso caracterizou-se pela ausente ou pouca integração com o resto do país, tal situação começou a ser alterada a partir da República, quando as oligarquias estaduais e o governo federal se esforçaram para que a modernização chegasse por meio da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Nesse contexto, mesmo que com o apoio do capital estrangeiro, a partir de então verificou-se uma intensificação da integração deste estado com o mercado nacional.
E mais que isso, essa construção da ferrovia ela tem motivos também políticos. Primeiro, para reduzir essa dependência da região com os países latinos, que eu comentei anteriormente, assim como para estabelecer Campo Grande como um principal centro comercial e político aqui da região. Então havia um interesse, inclusive, das oligarquias e das elites locais para a construção dessa estrada. E houve todo um processo de disputa entre o trajeto passar por Campo Grande, aqui pelo sul do Mato Grosso, ou então passar por Cuiabá e se concentrar mais no Mato Grosso, né, o que seria o norte do Mato Grosso. E à medida em que a estrada de ferro vai se estabelecendo aqui na região, ela também vai fortalecendo a importância da região do sul do Mato Grosso como uma região mais próspera e também com maior autonomia econômica. Com isso, Campo Grande ele vai se tornar o principal centro comercial e político no lugar de Corumbá. O município de Campo Grande ele passou a atrair investidores que passaram a visualizar oportunidades de negócio relacionados ao comércio, imóveis, serviços, dentre outros. Além disso, ele atraiu um número significativo de imigrantes. O número de habitantes na cidade em 1905, por exemplo, era de em torno de 2.000 pessoas e passou para 11.800 no perímetro urbano no ano de 1914. Então a ferrovia Noroeste Brasil ela passou a ser um sinônimo de progresso, né, de prosperidade, e ao se instalar no sul do Mato Grosso serviu de base para alimentar o discurso divisionista. No sentido, e isso guardem porque a gente vai discutir mais para frente, no último ponto dessa disciplina, é que boa parte da elite do sul do Mato Grosso ela tinha uma rixa muito forte com a elite do norte, a elite de Cuiabá, à medida em que boa parte dos impostos acabavam se concentrando em Cuiabá e não eram também repassados aqui para a região, então havia um conflito político-tributário nesse sentido, e também a região aqui do sul do Mato Grosso sempre foi deixada de lado como menos importante, porque o Cuiabá se estabeleceu como uma região mais rica durante o período principalmente da mineração, né? Contudo, com a estrada de ferro, aqui se passou a ter um volume de comércio, um volume de riqueza maior do que havia no Mato Grosso do Norte, né? E como consequência, a elite local começou a pressionar o governo federal para que se separasse Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se desse mais autonomia aqui para a região onde a capital seria Campo Grande, e com isso se poderia, por exemplo, se utilizar melhor os recursos arrecadados tributariamente, se poderia fazer um investimento aqui maior na região, e também havia todo esse debate, né, de que somos mais ricos, temos uma cultura diferente, etc., em relação ao resto do Mato Grosso. Tá? Então esses são elementos que vão surgir e ser alimentados pela construção da estrada de ferro aqui na região. Junto com a estrada de ferro, a gente tem a chamada Marcha para o Oeste. Então, o que foi essa marcha para o Oeste? Foi não só a integração da região com o resto do país, mas também a vinda e o povoamento de imigrantes de outros estados aqui para o sul do Mato Grosso. Então, como antecedente para essa marcha para o Oeste, a gente tem o início do processo de industrialização do país. Então, houve no início do século XX um aumento da produção de café e uma acumulação forte de capital no sudeste do país, o que levou à geração, ao nascimento de algumas fábricas de indústria. Há todo um debate, de fato, assim, de que houve surgimento de indústria nesse momento, mas que não houve industrialização. Tá? Então, a gente tem o debate clássico entre o Manuel Pelaes e o Celso Furtado, onde o Pelaes ele coloca que a indústria brasileira ela nasceu antes da crise de 29, enquanto Furtado, que vocês devem lembrar lá na disciplina de formação econômica do Brasil, vai apontar que, na verdade, essa indústria ela nasce, né, o processo de industrialização com a crise de 29, com a dificuldade de se importar bens com produtos estrangeiros e com isso um aumento da demanda agregada para os produtos nacionais. Isso serve de impulso para o desenvolvimento industrial, através inclusive de políticas. Enquanto que o Furtado ele vai colocar que isso se dá de maneira intencional, o governo Vargas ele realiza políticas para estimular isso, e alguns autores, entre eles
o Pedro Fonseca, um professor de economia brasileira renomado, vai apontar que, na verdade, houve intencionalidade do governo Vargas para estimular o processo de industrialização. Então, o ponto aqui que se coloca, na verdade, desse debate é o seguinte: se havia ou não indústria antes de 30, e de fato havia. Então, o que alguns autores, como o Versiani e o Versiani, né, que são marido e mulher que escreveram esse artigo clássico, vão colocar é que nesse ponto, tanto Pelais quanto Furtado estão certos e errados. Havia indústria antes de 30, então isso Pelais está correto, mas ela não era o centro dinâmico da economia. Isso só vai acontecer depois da crise de 29. Então, e com isso a indústria começa a puxar o crescimento da economia e se pode chamar isso de um processo de industrialização de fato. Tá? Então, esse momento inicial que a gente está vivenciando vai ser o processo de início do surgimento de indústria através, como derivado da renda do café, e depois um processo de industrialização após a crise de 29, com o deslocamento do centro dinâmico e reforçado pelas políticas do governo Vargas. O fato é que esse processo de indústria nascente vai gerar uma necessidade de construção de mercados internos para a produção produtiva. E não só de mercado, mas também de oferta de insumos. E nesse sentido, o governo Vargas ele vai ter a intencionalidade de transformar aqui a região do Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, como uma fonte de riqueza, de geração de insumos, de alimentos baratos para a capital, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para os centros urbanos. Tá? E para isso seria necessário aumentar o povoamento aqui da região, e também isso criaria um mercado consumidor próximo à região de São Paulo, que poderia se utilizar da Estrada Ferro Noroeste Brasil para ter acesso a esses bens gerados pela indústria paulista. Então se criou o programa Marcha para o Oeste, onde se criava estímulo de integração nacional, nacionalização das fronteiras e combate ao regionalismo, de modo a atrair esses imigrantes, oferecendo terra, inclusive construindo colônias para abrigá-los, e com isso também reduzir um pouco o poder de algumas grandes elites econômicas aqui da região, entre elas a nossa conhecida Companhia Mate Laranjeira, que dominava aqui a região e dificultava a entrada de novos colonos e imigrantes aqui e o estabelecimento deles no sul do Mato Grosso. Então, esse processo de integração do mercado nacional ele ocorreu somente após a ruptura dos principais empecilhos para o seu desenvolvimento, ou seja, o sistema de transporte interregional, que é a estrada de ferro, e o incremento do mercado interno. Dentre as consequências da marcha para o oeste, tem-se a aceleração da incorporação da região centro-oeste ao capitalismo brasileiro, reforçando os laços existentes com o mercado nacional. Daí em diante, o processo de ocupação econômica do território ocorreu com a expansão da fronteira agrícola. Então, aqui a região ela vai se integrar ao sistema capitalista brasileiro a partir do processo de expansão da fronteira agrícola, se aumentando principalmente a produção de soja e de trigo, e que vai se ampliar ainda mais nas décadas subsequentes, particularmente na década de 70, com a Revolução Verde. Então, esse programa Marcha para o Oeste ele vai se encaixar no conceito de frentes pioneiras, que é uma ideia de uma dinâmica cujas bases seguiam uma lógica capitalista, onde predominou a especulação de terras e a produção para o mercado, ou seja, um processo de expansão de ocupação de povoamento com o intuito de atender demandas de lógica capitalista e de valoração do preço da terra e de produção para o mercado interno. Tá? O projeto ele tinha a intencionalidade de integrar as regiões tidas como frágeis politicamente e com isso suprimir vácuos demográficos. No caso do sul do Mato Grosso, ele havia um grande conflito político, não haviam grandes lideranças locais, então a ideia era fazer com que ele se tornasse mais vigiado, mais relacionado diretamente com a União. Tá? E também ele foi considerado um espaço vazio. Para suprir esse espaço e essa fragilidade política, se estabeleceu como política
a criação do chamado Território Federal de Ponta Porã. Então, Ponta Porã aqui já foi um estado do país, tá? Então, aqui a região de Ponta Porã, Dourados, etc., compunham um estado nacional. Então, por meio do Decreto-Lei número 5.812, de 13 de setembro de 43, foram criados 5 territórios federais: Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu, que é no Paraná, ali na região de Foz do Iguaçu. Então, no decreto de número 5.839, em seu artigo 1º, na linha D, se definiu que o território de Ponta Porã constituir-se-ia de Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, Maracaju, Bonito e Porto Esperança. Cada um dos 4 primeiros compreenderá a área do município de igual nome, que pertencia ao estado de Mato Grosso, e o 5º compreenderá parte do município de Maracaju e Nioaque, né, do mesmo estado. O 6º compreenderá parte do município de Miranda e o 7º parte do município de Corumbá, ambos do mesmo estado. Tá? Então, no entanto, o que aconteceu com esse território? Ele cumpria um papel relevante para os interesses do Estado novo, que era diminuir o poder e a influência política da Companhia Mate Laranjeira na região, permitir a inserção dessas imigrantes, né, desses fluxos de povoamento, e também se posicionar mais próximo à fronteira com os países platinos para ser um contraponto político em relação a eles. Só que foi território federal não foi bem visto pela elite, que tinha o intuito de dividir o estado, porque ele não incluía Campo Grande. Então, por um lado, Ponta Porã atendia a demanda por vamos dividir o sul do Mato Grosso do resto do Mato Grosso. No entanto, por não incluir Campo Grande, que era o principal polo econômico, o principal ponto comercial da região, acabou não sendo bem aceito pela elite local. Tá? Então, olhando aqui o mapa, a gente vai ver bem à esquerda, em verde, a gente tem o território federal de Ponta Porã, né, que compõe ali Ponta Porã, Dourados, Maracaju. Vocês podem ver que Campo Grande está fora desse território. E abaixo a gente tem o território de Iguaçu, no Paraná. Tá? Também são territórios construídos para se opor principalmente à influência da Argentina e do Paraguai. Esse território abrangeu a maior parte das terras onde estavam os ervais e a sede regional da Companhia Mate Laranjeira, né? Então, para combater também a influência dessa companhia, e o território passou a ter uma ligação direta com o governo federal, e com isso a Mate Laranjeira passou a ser fiscalizada federalmente. Porque lembrem, quando a gente discutiu a Mate Laranjeira, tem que se colocar aqui, ela tinha a receita dela era maior que toda a arrecadação tributária do estado do Mato Grosso. E 2, a Mate Laranjeira ela se utilizava de capital estrangeiro no seu processo produtivo e também utilizava práticas trabalhistas extremamente discutíveis, próximas à escravidão. Então, todos esses elementos eles acabavam sendo vigiados de perto pela União, a partir da instituição desse território federal. A Companhia Mate Laranjeira ela era tida como um empecilho para a consolidação da marcha para o oeste, porque ela impossibilitava o estabelecimento desses novos imigrantes, comprando terrenos em volta dela e fazendo com que o preço da terra aumentasse muito, e dificultando principalmente a instalação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que tinha o intuito, e a gente vai falar isso na sequência, de ampliar a diversificação de produção agrícola na região, né, produzindo outros tipos de bens que não só de bens agrícolas, que não só a erva mate. Então, com isso, além do território federal de Ponta Porã, teve estabelecimento lá em 44 da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Em 48 houve a demarcação legal dessa colônia, e a partir de 1950 houve uma intensificação do assentamento de colonos, doação de lotes de 20 a 50 hectares para brasileiros maiores de 18 anos, que não fossem proprietários rurais e reconhecidamente pobres, desde que tivessem aptidão para o trabalho rural,
e se comprometessem a residir no lote cedido pelo governo. Eram aceitos estrangeiros desde que com conhecimento agrícola. Então isso trouxe principalmente uma imigração asiática, imigração de japoneses para a região, que já produziam inclusive no oeste paulista, né? Então eles migraram aqui para cá também com essas novas terras. Então, olhando aqui a construção dessa colônia agrícola, a gente vai ver que teve o desenvolvimento de duas zonas, tá, iniciais. A primeira zona é esses pontos pintados, a parte em branca, e a que está tracejada verticalmente, tá? Ou melhor, a parte que está tracejada horizontalmente foi a primeira zona onde se estabeleceu a colônia agrícola, principalmente ali em Douradina, e depois ela foi se expandindo, entrando em Fátima do Sul, Vicentina, Jataí, Glória de Deus e Deodápolis. Tá? Então ela foi crescendo ao longo do período. E essa colônia ela vai receber um grande número de imigrantes de várias regiões do Brasil, sendo que a maioria deles eram colônias de origem nordestina, sendo basicamente 50% deles. A colônia também ela conseguiu atrair um número significativo de contingente migratório para a região, o que implicou em uma grande alteração na composição demográfica de todo o estado de Mato Grosso, dado que até então a densidade demográfica era de certa forma bastante inexpressiva. A colônia agrícola ela também ocupou um papel importante para o povoamento da região de Dourados e, além disso, conseguiu estabelecer e diversificar a produção, cultivando, por exemplo, algodão, arroz, milho, feijão, mandioca e o gado, de modo a atender os mercados local e do estado de São Paulo. Então a gente pode ver aqui uma evolução da população residente nos municípios do Mato Grosso do Sul, de 1920 a 70, e preste atenção particularmente na cidade de Dourados. Então lá em Dourados na década de 20 era praticamente inexpressível, quase não existia. Em 40 foi para 14 mil, em 50 22, em 60 84, e em 70 79 mil. Campo Grande também foi crescendo, muito também ligado à expansão agrícola e também a essa parte de expansão comercial provocada pela Estrada Ferro Noroeste Brasil, partindo de 21 mil habitantes em 1920 e chegando a 140 mil em 1970. Tá? Então, Dourados ele saiu de um território que quase não tinha relevância aqui no estado para a segunda cidade mais populosa do Mato Grosso do Sul. Tá? E Ponta Porã cresceu um pouco a população, foi de 25 mil para 33 mil habitantes. Né? A maior concentração se deu mais em Dourados mesmo. Tá? Então, com isso a gente fecha a aula de hoje e percebe que tanto o fenômeno da marcha para o oeste quanto o fenômeno da construção da estrada de ferro noroeste Brasil, eles tiveram um impacto de possibilitar a integração do estado do Mato Grosso do Sul com o resto do país, particularmente com o sudeste, e também a aumentar o povoamento da região. Tá? A referência que a gente usou principalmente foi a dissertação da Rivas, particularmente o capítulo 5 dela. E na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais o processo de expansão da produção agrícola na região e da modernização produtiva que houve através da Revolução Verde. Tá? Então esse vai ser o tópico da nossa próxima aula. Então bons estudos a todos, leiam o capítulo e qualquer dúvida estou à disposição.